Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor, e só em ti vitória eu alcançarei, e contigo sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Após eu ler a palavra do Senhor, eu peço aqui que o filho do irmão Sérgio venha aqui orar depois que eu acabar de ler aqui. Vamos estar lendo em São João 11, capítulo 11 e verso 25 e 26. Evangelho de São João 11 e versículo 25 e 26. Diz assim, 11:25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E crê tu nisto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós temos aqui nos pedidos de oração Neus e família, Ana, Wellington, Ayrton, Lourdes, Yara, Nena, Elza, Leônidas, Carme e família, Jeane e família, Maicon, Jéssica e família, Beto e família, Cristina e família, Sirlene e família. Todos aqueles que também tiverem desejo de colocar alguma coisa diante do Senhor, podem sinalizar com uma das mãos. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai que estás no céu, na Tua presença, Pai, nós estamos. Primeiramente, Pai, eu quero Te agradecer por este dia de vida, Te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de virmos à Tua casa, Te adorar e Te bendizer. Também Te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, que o Senhor continue falando conosco no decorrer deste culto, que o Senhor abençoe aqueles que vão cantar, aqueles que vão pregar, Pai, que tudo seja conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, em especial Te pedimos por essas pessoas que colocaram seus nomes à disposição da igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cumpra os desejos que o Senhor tem para a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar ouvindo já nossas crianças já adorando a Deus nesta noite. E você fica na dispensação do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. As crianças de Valente cumprimentam a igreja com a paz do Senhor, amém? Ressuscitou e vivo está. Ele é real, ele
pode resolver. Sabe por quê? O Deus que criou o céu, a terra e mar. Sabe o que mais Ele fez? Também criou eu e você. Cante comigo. Ele é real, Ele não é ficção. É só chamar por Ele que Ele entra em ação. Ele me cura quando fico dodói. Eu chamo por Jesus, meu super-herói. Ele é real, Ele não é ficção. É só chamar por Ele que Ele entra em ação. Ele me cura quando estou dodói. Eu chamo por Jesus, meu super-herói. Agora sim, ó, na pontinha do pé pulando. Jesus é o super-herói. O adolescente também vai estar adorando o Senhor. Os adolescentes cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Minha vida é
Vamos estar ouvindo a irmã Jeane louvando ao Senhor. E você... Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh, vem. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento mal lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Quem? Jesus. Neste nome toda língua confessará. Jesus, toda terra se prostra pra te adorar. É Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás, eu sei que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queremos apresentar aqui a irmã Olinda e o irmão Botelho. É isso? Como é que nós costumamos receber os nossos visitantes? Sois bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Essa igreja ama vocês. Glória a Deus. Sentimos honrado de nós receber aqui visita. Que aqui é a casa de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã vai estar louvando e o nosso irmão já pode passar aqui já para trazer a palavra. Ficar assim. O que fizeram pra você que te deixou assim? Me conta tudo, eu quero saber como está a tua vida. Se foi verdades ou mentiras, eu tenho a saída. Eu sondo tua vida quando você chora. Te conheço nos mínimos detalhes, por dentro e por fora. Mas hoje o céu nas minhas mãos, o tempo de cantar chegou. Já liberei a tua bênção, eu sou teu Senhor. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e não vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Filho, já mostrei a muitos que sou Deus fiel. Já abrirá o mar ao meio para Israel. Fiz brotar água da rocha, saciei a sede do sedento. Já arrebentei cadeias pra livrar detento. Filho, já entrei no fogo pra dar livramento. Acalmei a tempestade e calei os ventos. E nas horas mais difíceis, pensas que eu te deixei? Te coloquei você nos braços e te carreguei. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filha, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou
presente. Filha, eu não te deixo e nem vou te deixar. Filha, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. É só me chamar. É só me chamar. É só me chamar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de ensino, irmão. Mas Jesus está aqui. Se você precisa de um milagre, se você precisa de algo da parte do Senhor, chama Ele, que Ele está aqui, bem pertinho de você, para te socorrer na hora mais difícil. Eu gostaria que a irmã Mímia viesse aqui orar pelo seu esposo aqui, que vai trazer a palavra. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Querido Deus e amado Senhor dos Exércitos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque o Senhor tem sido Deus na nossa vida, Deus na vida da igreja. E neste momento, Senhor, eu quero que sondes os nossos corações, Pai querido e santo, para que o Senhor possa, Senhor Deus, nos ajudar, que nos despojemos de tudo, porque te apresentamos o teu servo nesta hora, Senhor, para que ele seja revestido e tomado pelo teu Espírito, Senhor, para que se desfaça dele todo eu, Senhor Deus, para que o Senhor possa prevalecer com a tua palavra, com a tua vontade, com a tua mensagem para nós nesta noite, Senhor Deus, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja crescimento espiritual na tua igreja, para que haja, Senhor Deus, provisão e providência que vem de ti, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Amém? Podeis assentar. Na verdade, o que vamos trazer hoje no estudo, nós já pincelamos em várias outras mensagens, e desta vez estou pretendendo aqui compilar tudo que já foi dito na mensagem de hoje. A palavra de Deus diz aqui que esta é a genealogia de Adão, e diz aqui que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus os chamou de Adão. A primeira lição que nós tiramos daqui é que homem e mulher são iguais. Mas antes de entrarmos um pouco mais profundamente nisso, nós vamos falar sobre o significado da palavra filho. A Bíblia diz aqui que Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Um filho. Tem gente que já ouviu isso aqui várias vezes, inclusive no Paraguai a gente já pregou sobre isso aqui, uma rápida pregação. O fato é que a palavra filho, a palavra em hebraico para filho quer dizer descendente, quer dizer filhos no plural ou filho do sexo masculino. Mas filho também vem de uma outra raiz que quer dizer edificador, o construtor de futuras gerações. Agora, como que nós vamos ser construtores de futuras gerações? Como nós vamos ser edificadores de futuras gerações? Na primeira forma, nós vamos ser edificadores ou construtores de futuras gerações na forma material, na forma palpável, tendo outros filhos, se proliferando, ou seja, aumentando a nossa prole. Mas ser edificador da futura geração não quer dizer apenas e tão somente ter filhos, mas é reproduzir quem
nós somos por herança. Quem nós somos, de quem nós herdamos a carga genética e todo um conjunto de princípios e valores que nós obtivemos de nossos pais. A Bíblia diz aqui que Adão foi gerado por Deus. Na genealogia de Jesus, quando é feita a linha do tempo regressiva, vai dizer que Jesus veio de José e vai retornando, passa por Davi, Jessé, Obed, Boaz, aí vai até chegar a Judá, de Judá Jacó, Jacó Isaac, Isaac Abraão, Abraão vem de Sem, Sem que vem de Noé, Noé que vem de Adão, vem de Sete, e Sete que vem de Adão, e daí termina dizendo: e Adão que veio de Deus. Ou seja, Adão é filho de Deus. E em função de Adão ser filho de Deus, ele então transmite para Sete, primeiro para Caim e Abel, e depois para Sete ele transmite o que ele aprendeu de Deus. Edificar as futuras gerações, o significado dessa palavra filho, significa eu passar aquilo que eu aprendi do meu pai. Quando Adão então passa para Abel e Caim o que ele aprendeu de Deus, ele passa para Abel e Caim que eles deveriam adorar a Deus, prestar a Deus um culto verdadeiro, um culto de compromisso, um culto de verdadeira adoração, de verdadeiro louvor. Daí nós vamos ver Caim e Abel oferecendo sacrifícios de uma certa feita. Nós não vamos aqui falar sobre a eficácia ou ineficácia, eficiência ou não do sacerdócio de Adão. O fato é que Adão presencia ou ele testemunha o sacerdócio de Deus em relação a ele e ele transmite isso para os seus filhos. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando inseridos no jardim que foi plantado no meio do Éden, no centro do Éden, a Bíblia diz que eles, desobedecendo a Deus, pecam e de repente eles se veem nus. E Deus então pergunta, na viração do dia, quando vem conversar com eles, e pergunta onde eles estão, e Adão diz: nós estamos escondidos, eu me escondi porque estou nu e tive medo. E daí então eles se apresentam para Deus, a Bíblia diz que eles coseram roupas de folhas e se apresentam a Deus. Mas Deus, não contente com aquela forma de se cobrir, Deus vai lá, sacrifica um animal, e a Bíblia diz que Deus fez vestimentas de peles. Daí lá no futuro, lá em Hebreus, no capítulo 9, a Bíblia vai dizer: com efeito, quase tudo pela lei se justifica pelo sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, aquela desobediência de Adão e Eva foi coberto pelo sangue de um animal que foi sacrificado para que eles pudessem ter roupas que cobrissem a sua nudez de forma mais eficiente. Mas o fato é que Deus mesmo nesse momento se apresenta como sacerdote na vida de Adão e Eva. Ele pega a vítima e faz aquele procedimento que vai estar descrito lá na lei de Moisés, em que o sacerdote pega a vítima, coloca ela ali no altar, impõe as mãos e transfere o pecado dos homens para aquela vítima e depois a sacrifica, derramando seu sangue e aspergindo sobre o altar. Foi exatamente isso que Deus fez quando ele sacrifica aquele animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. O fato é que Adão aprendeu isso e então ele agora transmite para os seus filhos. E no dia que Caim e Abel se apresentam diante de Deus para trazer o sacrifício, quem se lembrou de apresentar diante de Deus o que aprendeu do seu pai, que havia aprendido de Deus, foi só Abel. Caim apresenta uma oferta que não foi aceita, porque ela não preenchia os requisitos da expiação. Expiação quer dizer pagamento por uma culpa, uma penitência. Daí você vai ver as pessoas que estão presas na penitenciária porque estão pagando as suas culpas. Mas a penitência de Caim não havia sido coberta porque ele apresentou um sacrifício que não se enquadrava nos requisitos exigidos por Deus. Ao passo que a oferta de Abel, que era realmente uma oferta expiatória, de derramamento de sangue, é aceita. Ou seja, Abel reproduz aqui aquilo que ele aprendeu do seu pai. E o que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver conosco que nós devemos
retransmitir, nós devemos passar para o mundo, apresentar para os nossos descendentes, para as futuras gerações, aquilo que aprendemos de nossos pais. E mais especificamente aqui na questão espiritual, aquilo que aprendemos do nosso Pai Celestial. A Bíblia diz aqui também que Adão e Eva, ou melhor, o homem e a mulher, quando Deus os criou, os chamou de Adão, ou seja, ambos são iguais. Homem e mulher têm a mesma responsabilidade de educar os seus filhos e de ensinar o caminho ao filho, qual o caminho que ele deve seguir. Enquadrando-se lá onde diz em Provérbios, ensina o menino no caminho que deve andar, para que até quando se envelhecer não se esqueça dele. Não é responsabilidade só do pai, também não é responsabilidade só da mãe. Aliás, não é o pai jogar a responsabilidade para a mãe e nem vice-versa. Ou seja, tanto eu como a minha esposa temos a responsabilidade de mostrar para o meu filho qual o caminho ele deve seguir. E estamos partindo aqui do pressuposto de que todos nós temos compromisso com Deus. Ou seja, o caminho para chegar a Deus é aprendido através dos ensinamentos dos pais. Não se aprende por acidente. Não se aprende pela forma mundana, mas se aprende no sacerdócio do lar, sendo ministrado na vida dos filhos. O homem e a mulher têm então a mesma responsabilidade, porque Deus os chamou de Adão. Adão, a forma, diríamos assim, aportuguesada de se dizer Adão, do hebraico, que quer dizer humanidade. Humanos iguais, igualmente responsáveis. Por quem? Pelos filhos que são edificadores e construtores das futuras gerações. Então nós, como filhos, devemos agora repetir aquilo que aprendemos dos nossos pais, ou seja, reproduzir agora o caráter, a moral, a ética e principalmente santidade, espiritualidade, compromisso, adoração, louvor, rendição diante de Deus. Esse é o nosso compromisso como filho. É claro que, e lamentável, ao longo da nossa vida, e muitas vezes nós mesmos vamos nos comportar como pessoas que se desviam desse procedimento. Lamentavelmente isto ocorre. E a nossa oração nesta noite, que seja para que estejamos preservados de não cair neste mal. Nós vamos verificar com o andamento da história do povo de Israel que este povo vai desobedecendo a Deus, de forma que um dia eles são desterrados, eles são levados para o cativeiro. E Deus, de forma muito triste, vai falar com o profeta Jeremias, ele agora cansado dos seus filhos, ou seja, do povo Israel todo, depois de tantas e tantas informações, de tantos e tantos alertas a respeito das suas quedas, dos seus pecados, dos seus deslizes, dos seus desvios em relação a Deus, Deus, depois de muito tempo avisando, o povo então vai ser levado para o cativeiro e Deus diz, olha, vá até a casa dos recabitas e faça para mim um teste e você vai aprender com eles. A Bíblia diz em Jeremias 35, no versículo 5, que Jeremias vai então à casa dos recabitas e ele diz assim, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos e lhes disse, bebei vinho. No versículo 6 diz, mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Eis aqui um exemplo de um pai que conseguiu passar para os seus filhos, e eis aqui exemplos de filhos que conseguiram aprender de seus pais. De modo que eles eram agora uma família, a família dos recabitas, exemplo para todo o povo de Israel que estava fadado ao fracasso em função das suas constantes desobediências. E aí é que entra o problema. Quando o povo de Israel começa a se desviar e o desvio vem pela cabeça, Salomão começa a inserir em Israel a idolatria.
Depois que no reinado de Davi havia uma unificação do reino, onde a adoração a Deus foi o ponto alto, tanto que Davi vai compor muitos e muitos salmos, que são salmos de adoração, de louvor, de rendição de graças, de prostração diante de um Deus todo-poderoso. Agora o seu filho não consegue aprender de Davi. Salomão insere então a idolatria. Vai e casa-se com as estrangeiras, que Deus tanto disse, não se case com as estrangeiras, para que você não se desvie do caminho. E porque as mulheres é quem ficam mais tempo com os filhos. E delas, os filhos vão aprender. Tem que aprender dos pais, dos homens, mas elas aprendem muito mais das mães. As mães são as formadoras dos homens. Se um homem é bem formado, ele deve muito disso à sua mãe, porque ele está porque ele foi criado por alguém que teve a oportunidade de educá-lo. Perdão? E daí também tem isso. Se o pai deixou. E essa é a questão. Por isso os pais, ambos, têm responsabilidade com a educação dos filhos. E aí o problema é que quando muitas das vezes a mãe quer educar, o pai vem e estraga. Aqui nós estamos diante do exemplo dos filhos de Recabe, aliás de Jonadab, que também é filho de Recabe, alguém que ensinou para os seus filhos e filhos que conseguiram captar o ensinamento. Mas Salomão vem, voltando a Salomão, ele vem e insere a idolatria, e como dissemos, a queda vem pela cabeça. É o sacerdote quem dirige o grupo todo, e ele ali, como um homem que ganhou muita sabedoria de Deus, admirado por sua sabedoria, riqueza e muitas outras qualidades, agora o povo passa a se espelhar em Salomão. E o que ele faz? Se casa com muitas mulheres de cultura pagã. E a idolatria vai sendo cada vez mais difundida, a ponto de que, quando ele morre, o reino se desfaz, se separa, e o rei que fica com o reino do norte vem e continua todas as abominações de Salomão, mas multiplicando isso ainda mais. De forma que as abominações vão se multiplicando, e ao longo da história, Israel é levado cativo. E um tempo depois, Judá também vai. Salomão, como espelho daquela nação, passou para todos aqueles outros pais que se espelhavam nele, que cultuar a Deus já não era tão importante. E esses pais fizeram o quê? Reproduziram o culto pagão nos seus filhos, de forma que a nação se degradou na sua questão espiritual. E então, todo este povo se perde. Mas havendo esse remanescente em Israel, Jonadab, ele diz aos seus filhos: nunca, jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Vocês estão aprendendo de mim, ensinem para os seus filhos, não façam isso. A Bíblia diz que quem se embebeda do vinho perde o controle. E esse povo agora aprendendo que deveriam se abster do vinho, então eles conseguem guardar os mandamentos que seus pais lhe ensinaram. E na sequência diz assim, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, não possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Aí eles dizem: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. De novo aqui a responsabilidade do casal. Nem nós, nem nossas mulheres. Nem os homens bebiam vinho, e suas mulheres, vendo a importância disso, cumpriam o mesmo ordenamento. Por quê? Porque visavam a edificação dos seus filhos, que eram, por sua vez, a edificação das próximas gerações. Eis aqui, então, um exemplo de edificadores que nós podemos seguir. Mas nós vamos ter exemplos decepcionantes. Nós vamos ver em Lucas,
No Lucas capítulo 15, versículos 11, 12 e 13, vai dizer assim: continuou, Lucas 15, de 11 a 13, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, guarde essa palavra, dissipou, todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E essa segunda palavra, dissolutamente, também é importante. Provavelmente a tua Bíblia também vai estar escrito no título do texto, a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer aquele que dissipa, aquele que gasta tudo, aquele que dá prejuízo, dilapidador, é um gastador compulsivo, é alguém que causa prejuízo para sua família, alguém que depreda o patrimônio. A gente tem ouvido muitas vezes as pessoas pregarem sobre o pródigo e fala do filho pródigo foi e voltou. Faça como o filho pródigo, não faça como o filho pródigo. Se você fizer como o filho pródigo, você vai ser aquele que desperdiça aquilo que você tem na sua família. Tudo aquilo que a sua família trabalhou para juntar, você vai lá e destrói. É isso que o pródigo fez. A prodigalidade não está no fato dele sair de casa e retornar depois de longa ausência, mas é no sair de casa e dissipar os bens e viver dissolutamente. Isso é prodigalidade. Eis aqui alguém que não aprendeu com o seu pai. A Bíblia diz que ele sai, dissipa todos os bens, vive dissolutamente. Aí no versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. A Bíblia também diz que ele foi para uma terra distante. Na sequência a gente vai verificar aqui que ele foi trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos. Veja alguém que desobedece, alguém que deixa de cumprir aquilo que ele aprendeu do pai. Ele foi cuidar de porcos. Partindo daqui, entendendo então que ele era judeu, quando ele vai cuidar de porcos, ele se perde de forma tal que ele apostatou da fé. Judeu não come porco e não cria porco. Mas ele, por força da necessidade, em função da desobediência ao seu pai, ele então vai cuidar de porcos. Apostatou da fé. Abandonou tudo que ele havia aprendido espiritualmente de seu pai e passa agora a fazer até o que vai contra a sua fé para sobreviver, em função da sua desobediência. Ele perdeu as bênçãos, ele perdeu o seu material, ele perde o convívio com sua família, porque ele deixa de valorizar o que ele havia aprendido dos seus pais. Mas é interessante que o filho pródigo não necessariamente sai de casa. Aliás, nem necessariamente vai ser filho. Mas o pródigo é alguém que pode estar em casa, mas ele contém essas, não qualidades, mas essas desvirtudes. Dilapidador, dissipador, causador de prejuízo. Alguém que gasta compulsivamente. Aí, os irmãos me perdoem, mas eu preciso falar, porque ilustra aqui o estudo. Aí o Código Civil brasileiro vai falar que os filhos pródigos são relativamente incapazes. Ou seja, não podem administrar os bens da família, porque se confiar os bens da família na mão dele, a família bota tudo a perder. O máximo que ele pode fazer é cuidar um setor da empresa, mas ele não faz compra. No estudo do direito brasileiro sobre o filho pródigo, diz que ele está limitado a pequenas responsabilidades. Ele não pode comprar, nem vender, nem dar, nem emprestar, nem alienar. Ele não pode dispor dos bens da família. Ele não pode
colocar a sua assinatura para que um bem seja colocado à disposição de alguém. Porque ele é irresponsável. Ele não merece confiança. Quantas vezes temos nos comportado assim? Deus tem olhado para nós e tem visto, será que ele merece confiança? Imagina quando nós olhamos para a história de Jó, Satanás se apresenta no céu junto com os filhos de Deus. Será que Deus pode olhar para a terra e dizer para Satanás: observaste tu, meu servo fulano, como ele disse para Jó, em quem ele confiava? Ele via Jó como alguém espiritualmente responsável. E tanto era que Jó, temendo que seus filhos tivessem cometido pecados, ele apresentava sacrifícios até antecipadamente. E a Bíblia diz que ele fazia isso na frente dos filhos. Ele chamava os filhos e mostrava o que ele estava fazendo. Alguém com compromisso. Mas quantas e quantas vezes muitos de nós nos apresentam, ou melhor, Deus nos olha e passa vergonha diante de Satanás porque somos como o filho pródigo. Irresponsáveis, quem não merece confiança diante de responsabilidades espirituais. A prodigalidade está nisso. Não é no sair de casa e voltar depois de longa ausência. Mas é sair de casa, é o perdulário que sai de casa e volta depois de longa ausência. E perdulário é sinônimo de pródigo, ou seja, dissipador, esbanjador, causador de prejuízos. E aqui é que entra outra questão do amor do nosso Pai. Quando ele recebe o pródigo de volta, esse filho que era pródigo e agora se redime. Por isso você não deve fazer como o filho pródigo, mas você deve fazer como o filho que se redime. Aquele que deixa de ser causador de prejuízo e ele agora ele quer se apresentar como alguém que quer fazer seu pai enriquecer, porque ele se propõe a ser um jornaleiro, um trabalhador. Ele não quer nem ser trabalhador fixo, ele quer ser um jornaleiro, o que hoje nós chamaríamos de diarista. Porque ele vê, os empregados do meu pai têm tudo. Eu vou lá, eu quero ser, nem que seja um diarista. Quero trabalhar para ele, porque eu sei que eu vou ter alguma coisa. Aqui nós temos então a oportunidade de ver o filho dando a volta por cima e se apresentando agora como alguém que se recupera, que se redime, alguém que se reabilitou. Ele ensaia então, ele pensa em fazer algo, toma uma atitude e vai em direção à casa do pai, e ele vai com um discurso ensaiado: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero te pedir que me faça um jornaleiro. Mas antes que ele termine o seu discurso, o pai abre os braços, o abraça, eles choram e o pai começa a restaurar a sua condição. Antigamente ele era pródigo, alguém que saiu, desperdiçou o que havia na casa, pegou os seus 25% dos bens, que 50% era para o pai e a mãe, 25% para o outro irmão e 25% para ele. Ele gastou os seus 25%. Agora o pai estaria 25% mais pobre, mas o recebe com todo o amor, com todo o afeto, dá roupas, dá sandálias, mas o mais importante, a Bíblia diz que ele dá um anel. Esse anel não é para lembrar que ele era ainda filho de um grande homem, mas é que aquele grande homem estava dizendo: você não vale nada, você é um irresponsável, você não merece confiança, mas eu quero confiar em você. Eu quero te restaurar a sua condição anterior. Ainda que você esteja se apresentando diante de mim como alguém que quer trabalhar para mim e que acha que não merece nem ser um funcionário fixo, apenas diarista, que eu te chamo quando tiver um bico para fazer, mas eu quero te dizer que eu te recebo ainda como meu filho e como alguém a quem eu quero dar responsabilidade para continuar administrando os nossos bens. Amados, é isso que nós precisamos entender.
Quanta injustiça nós fazemos com o Pai Celestial. Um Pai que está sempre de braços abertos, sempre querendo nos dar oportunidade, sempre querendo nos reabilitar. E muitas das vezes de forma ingrata, fria, cruel, nós abandonamos o amor do Pai e desperdiçamos todo o seu carinho, todo o seu cuidado, toda a sua atenção e trocamos, como Judas, por 30 moedas de prata quando ele vende Jesus. Traímos o amor de Deus pela garota que passa na rua, pelo filme impróprio para a idade, pelas coisas que estão na internet, ou às vezes até dentro da igreja por um cargo que não temos condições de exercer, mas que vai nos dar status, vai nos dar destaque, vai nos dar alguma aparência, e daí então nós abocanhamos alguma coisa com a qual não podemos arcar. E colocamos a perder todos aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. E nos comportamos como alguém que na verdade não merecia confiança. Precisamos refletir um pouco mais sobre o significado de ser filho e principalmente sobre o significado de ser filho do Pai Celestial, daquele que está de braços abertos para nos receber, daquele que está sempre pronto a nos reabilitar, mas deveríamos ser mais gratos e estarmos a cada dia na sua presença de forma íntegra, de forma completa, de forma total, de modo que Ele não precisasse nos resgatar, mas que Ele fizesse a cada dia com que pudéssemos crescer, ao invés de nos reabilitar. Quanto tempo Deus precisa perder para nos colocar de volta de onde jamais deveríamos ter saído? Quando, se tivéssemos nos mantido lá, nós poderíamos estar mais e mais envolvidos na causa do Senhor, mais e mais responsáveis diante de Deus, mais e mais empenhados na sua obra. E melhor, mais e mais fortalecidos espiritualmente, comprometidos com Deus e estando diante dele como verdadeiros adoradores. Quantas e quantas são as vezes em que a adoração, nós nos afastamos da adoração porque nos comportamos de forma pródiga, como alguém que não valoriza o que recebeu do Pai e nas questões espirituais do Pai Celestial. Que possamos refletir, que possamos chegar a uma conclusão que possa agradar a Deus. Lembre-se, você como filho de Deus é edificador, é construtor das futuras gerações que serão geradas espiritualmente. Eu e você temos compromisso de discipular cada pessoa que entra nesta casa, que aceitou a Jesus e que agora assumiu um compromisso com Deus. Eu e você temos que reproduzir o caráter de Deus na vida dessas pessoas. Muitas das vezes nós vemos pessoas se desviando, mas é porque talvez não tenham aprendido de nós. Talvez nós tenhamos dado maus exemplos, temos sido pródigos nas questões espirituais, temos esbanjado o que Deus tem nos dado, temos dissipado os bens espirituais e por isso nós temos contribuído para que pessoas saiam da igreja. Se você observar, muitas igrejas estão de repente inchadas. Parece a teoria do universo de expansão e contração. Dizem os cientistas que o universo ele incha, daí depois ele volta daqui uns bilhões de anos. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas algumas igrejas parecem essa teoria do universo. Incha, depois volta. Incha, depois volta. Porque quem está aqui, alguns dos que estão aqui, e às vezes são os mais barulhentos, são os que influenciam o mal. Disse Martin Luther King que para que o mal prevaleça,
basta que os justos se calem, porque o mal é sempre barulhento. Ainda que eles sejam poucos, eles dão mais exemplos. Mais, tá? Não são bons, mas são mais abundantes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Isso não é uma maldição. Isso é uma constatação de Jesus. Então, qual é o nosso papel? Nós precisamos agora nos apresentar diante de Deus como alguém que o agrada. E fazer com que essa constatação de Jesus possa se transformar num dos mandamentos que Ele nos dá, ou numa das constatações que Ele nos faz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Essa é a nossa função como filhos de Deus. Luz do mundo e sal da terra. Que possamos ter aprendido hoje. Eu espero que Deus toque no meu coração e que eu possa viver o que eu acabei de pregar. E a minha oração nesta noite é para que os irmãos também tenham aprendido. Amém? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que tivemos de estar na tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Pai, te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade que tivemos, Senhor Deus, de estar na tua casa, onde pudemos apresentar os nossos pedidos de oração, os nossos agradecimentos, os nossos louvores, a nossa adoração, e por ter, Senhor Deus, estudado a tua palavra. Pai, te pedimos, continua, Senhor Deus, falando conosco, dando, Senhor Deus, da tua graça, da tua paz, da tua misericórdia. Nos despeça, Senhor Deus, em paz, nos leve para as nossas casas, guardados e abençoados por ti. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?